Olá, a paz do Senhor, eu sou o pastor André Cardoso e que alegria estar em sua companhia para mais uma escola bíblica online da Igreja Evangélica Canaã. Uma nova lição, um novo ano e certamente a boa mão de Deus estará estendida sobre nós, nos conduzindo durante todo este ano que se inicia. Está iniciando hoje também, nós estamos dando uma modificada aqui no formato da nossa escola bíblica, teremos participações de irmãos fazendo perguntas, enfim, um trabalho bem dinâmico e eu quero convidar você a estar participando conosco, enviando as perguntas e certamente da melhor maneira possível, nós estaremos respondendo e tirando todas as dúvidas para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Este primeiro trimestre de 2023, nós estaremos estudando sobre o tema Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Então, não se esqueça de participar, compartilhar e enviar a sua pergunta, porque será muito importante a sua participação. Amém? Nós vamos já dar início à nossa nova lição. Me permita aqui dirigir a Deus uma palavra de oração por mim, por nós, pela nossa igreja, pelos nossos pastores, pastor Rogério Pardini, Anderson Moraes, e eu quero te convidar a estar orando comigo neste momento. Amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esta oportunidade mais que o Senhor nos concede, me concede, de estar em companhia dos teus filhos, no seu lar, na sua casa, no seu trabalho, enfim, aonde ele estiver agora participando desta escola bíblica online. Eu sou grato pela vida de cada um dos nossos irmãos, grato a Deus pela vida dos nossos pastores, pastor Rogério Pardini, Anderson Moraes, grato pela obra do Senhor aqui em São Caetano do Sul, na Igreja Evangélica Canaã e todos os ministérios da igreja, a nossa equipe, o irmão Eri, enfim, todos os que estão envolvidos neste trabalho para levar um conteúdo bíblico, cristocêntrico à Igreja do Senhor. Certo de que o Senhor estará cooperando conosco neste trabalho, nesta obra, eu já te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos à lição. Glória a Deus. A primeira lição deste trimestre traz o tema o avivamento espiritual. O avivamento espiritual. A leitura, o texto áureo, o texto que irá nos nortear nesta primeira lição, encontra-se no segundo livro de Crônicas, no capítulo 7 e o verso de número 14. E diz assim a palavra de Deus. Acompanhe, tome a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia, leia a sua Bíblia, marque a sua Bíblia. Ela está aí para você, para o seu crescimento espiritual. Vamos lá então. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14. A verdade prática. Humilhar-se diante de Deus, buscar a face do Senhor em oração e converter-se dos maus caminhos são atitudes que precedem o avivamento espiritual. Já na verdade prática, nós temos aqui 3 atitudes muito importantes para que haja um avivamento espiritual e não apenas isso, para a manutenção da nossa vida espiritual. Que lições são essas, pastor? Primeiro, humilhar-se diante de Deus. Segundo, buscar a face do Senhor em oração. E em terceiro lugar, converter-se dos seus maus caminhos. Amém? Vamos à
leitura bíblica da nossa lição. Nós estaremos lendo 2 Crônicas, capítulo 7, do verso 12 ao verso de número 15, e estaremos lendo também profeta Ageu, capítulo 2, versículos de 5 a 9. Vamos à leitura então. 2 Crônicas 7, verso 12. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Versículo 13. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Ageu, capítulo 2, versículos de 5 a 9. Segundo a palavra que concertei convosco, quando saístes do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra e o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Os objetivos desta lição, estabelecidos pelo comentarista, são: primeiro, conceituar o avivamento, elencar as condições para um avivamento espiritual e justificar a necessidade do avivamento espiritual. Amém? Neste trimestre estaremos estudando o avivamento espiritual. Veremos o quanto ele é importante, o quanto ele é indispensável para o crescimento, desenvolvimento e cumprimento da missão integral da igreja no mundo. O avivamento é uma necessidade. A história da igreja, a história do povo de Israel, a história da igreja primitiva, a história da igreja moderna, ela é marcada por avivamentos. Nós estaremos, nesta lição, contrastando, vendo a diferença que há entre o avivamento, o genuíno avivamento, e os movimentos ou avivamentos de culto. Tá? O avivamento não se trata de um movimento regional, é algo que abrange toda a igreja de Jesus, todo o povo de Deus. Então nós estaremos estudando sobre isto nesta lição. E para abrir já o primeiro tópico da lição, nós temos a participação de um nosso irmão que nos acompanha pelas redes sociais da Igreja Evangélica Canaã, que está aí nos enviando uma pergunta. A paz do Senhor Jesus a todos. Meu nome é Roberto Soares. Eu queria fazer uma pergunta para o pastor André. O que é avivamento espiritual? Muito obrigado, que Deus abençoe. Glória a Deus, irmão Roberto Soares.
Muito boa pergunta, e é o tema do primeiro tópico da nossa lição. Em primeiro lugar, avivamento espiritual é uma intervenção de Deus. Só tem início quando o Espírito Santo encontra espaço na vida, no coração da pessoa, de um grupo, de uma igreja, de uma cidade, de uma nação, quando esse povo se prostra diante de Deus e reconhece a necessidade, quando há uma não conformação com o estado de coisas que está acontecendo ali na sociedade, no contexto em que eles estão inseridos, quando esse povo então busca o Senhor, quando esse povo se humilha diante de Deus e o busca com coração sincero em oração, aí então Deus promove o avivamento. O avivamento, portanto, é uma intervenção única e exclusiva de Deus na história da igreja, de um povo, de uma nação, quando este se prostra em humildade e reconhecimento da necessidade de mais de Deus para a vida e para o contexto em que eles estão inseridos. Nós temos, por exemplo, o apóstolo Paulo escrevendo em Romanos, no capítulo 12, a partir do verso 1, ele diz: não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quando nós, como igreja, nos prostramos diante de Deus, não nos conformando com a apatia, com a corrupção, com os desvios, com o esfriamento nos relacionamentos, os distanciamentos, a violência, enfim, quando nós não conseguimos mais nos conformar com estas coisas, e aí então nós nos prostramos diante de Deus, buscamos a Deus, isso é um ato voluntário, isso precisa ser despertado em nós, e aí então nós como igreja, como povo de Deus, buscamos a Deus para que haja uma mudança nesse contexto. Aí está o cenário para que ocorra um avivamento. Vamos então para o segundo tópico da nossa lição, e eu quero fazer essa abertura com mais uma pergunta. Vamos lá, produção? Olá, paz do Senhor. Eu sou a Juliana Araújo e eu estou aqui porque eu quero fazer uma pergunta para o pastor André. Pastor, qual é a pré-condição para o avivamento? Aguardo sua resposta, fique com Deus. Olá, paz do Senhor, irmã Juliana, muito boa a sua participação, que alegria tê-la conosco. Tá vendo, pessoal? Participe, compartilhe, assista e envie a sua pergunta para nós também, tá bom? A pré-condição para o avivamento. A Bíblia mostra que uma situação de crise espiritual ou moral pode ser uma pré-condição para o avivamento. Lembrando, assim como dissemos no tópico anterior, que é preciso que haja um reconhecimento desta crise moral, espiritual, nas instituições. É preciso que haja um reconhecimento. E aí, então, diante desse quadro de crise, não é? A pessoa vai, ou a comunidade, a cidade, o país, a nação, vai se prostrar diante de Deus e buscar no Senhor uma solução, um avivamento, uma mudança, uma intervenção de Deus naquele quadro de coisas, não é? O texto que nós lemos, o texto áureo, mostra que o rei Salomão, ele recebe de Deus a seguinte resposta: ao orar ao Senhor:
Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o povo, entre o meu povo. Versículo 13 de 2 Crônicas, capítulo 7. Aqui está delineado, descrito em termos climáticos e no termo que Deus usa de maneira muito pesada, incisiva, até enviar a peste sobre o meu povo. Ele também pode ser, repito, moral, político, econômico, enfrentando, afetando todas as áreas da vida do indivíduo, de uma igreja, do local ou de uma nação. Mas no caso do texto aqui especificamente, essa crise que pode vir, Deus está dizendo para Salomão que a crise pode vir, e quando ela vier, se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, enfim, o verso de número 14, tudo isso é apenas o resultado, são os efeitos de uma causa chamada pecado. Se nós lermos o capítulo anterior, 2 Crônicas, capítulo 6, no verso de número 22, no versículo de número 24, no versículo de número 26, Salomão está orando já dentro da sabedoria que ele pediu e recebeu de Deus. Ele ora pedindo ao Senhor que se o povo cometesse pecado, que se o povo se desviasse dos seus caminhos, que se o povo se desviasse da sua palavra e pecasse contra o seu próximo também, que o Senhor intervisse, perdoasse. E então Deus responde dizendo a Salomão, verso 13 e verso 14, que são a leitura bíblica em classe: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, contudo, verso 14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então, e isso aqui, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se arrepender, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A pré-condição para o avivamento: humilhação, oração, busca sincera pelo Senhor e conversão dos seus maus caminhos. O que é converter? É mudar de atitude, é mudar de rumo, é mudar a maneira de viver, a maneira de falar, é mudar as práticas de vida e não apenas as mudanças nas atitudes externas. É necessário uma verdadeira metanoia, uma transformação total e radical do ser, no sentido de buscar a Deus. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Quando isso acontece, nós então nos prostramos diante de Deus, nos humilhamos, buscamos ao Senhor, e esta é a pré-condição para o avivamento, o reconhecimento, a volta à oração, a humilhação aos pés do Senhor. E aí então o campo está sendo aberto para que haja uma intervenção de Deus, um avivamento espiritual. Chegamos então ao final do primeiro tópico da nossa lição, e a síntese deste é: diante de uma crise, Deus pode trazer um avivamento ao seu povo por meio de uma divina intervenção, porém, desde que haja arrependimento, reconhecimento, conversão, busca sincera a Deus, de Deus, através da oração e humilhando-se, submetendo-se à vontade e à palavra de Deus. Amém? Vamos continuar, vamos para o segundo tópico da nossa lição e vamos abrir este tópico com uma pergunta.
Temos mais uma pergunta, mais uma participação. Vamos lá então, produção. A paz do Senhor a todos, queridos amados irmãos. Meu nome é Flávio Oliveira e eu gostaria de fazer uma pergunta para o nosso querido e amado pastor André Cardoso. Qual é a condição para o avivamento? Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Irmã Flávia Oliveira, que alegria tê-la conosco participando da nossa escola bíblica da Igreja Evangélica Canaã. Condição para um avivamento. Condições para um avivamento espiritual. Nós poderíamos ler aqui, segundo Crônicas, capítulo 7, versos 13 a 14. Mas parece uma repetição da anterior, mas não é. Não é. Uma crise. Diante da crise, podemos observar vários comportamentos humanos. Vários. Diante das crises, podemos observar nas pessoas o medo, a revolta, a blasfêmia contra Deus e contra o próximo, o desespero, as tentativas de tirar a própria vida. Contudo, nós que temos a palavra de Deus como livro de regra e prática de vida, nós temos em Deus e entendemos que em Deus todas as coisas podem ser mudadas. Tudo pode mudar de rumo. Uma crise é apenas uma oportunidade para que nós nos prostremos diante de Deus, buscando a sua intervenção. E se o povo que se chama pelo meu nome, se esse povo clamar, se esse povo buscar, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Nós entendemos pela palavra que as crises são uma oportunidade. Então, eu quero me dirigir a você debaixo desta palavra. Qualquer crise que você esteja vivendo no seu mundo, no seu microcosmo, na sua vida pessoal, particular, na sua casa, na sua família, qualquer crise que você esteja passando é uma oportunidade para buscar a Deus, para entregar a Deus, para se humilhar diante de Deus e buscar e viver uma intervenção sobrenatural do céu para que algo extraordinário aconteça na sua vida. Uma nação, um povo, como temos visto nos últimos dias no cenário social, político da nossa nação, uma inconformidade por parte de um grande número de pessoas pelo quadro que está se estabelecendo e se desenhando, preocupante para muitos de nós. Muitos vão pensar em manifestações violentas, muitos vão pensar em protestos violentos, em medidas radicais, mas nós que cremos no Senhor, que buscamos o Senhor, que temos a certeza da palavra de Jesus que disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, nós, enquanto igreja, temos neste momento, neste cenário em que estamos inseridos, a oportunidade de buscar em Deus, de Deus, que haja uma intervenção e a partir da igreja um avivamento que se estenda por todas as igrejas espalhadas por todo o território brasileiro, por todas as cidades e todos os estados da federação, enfim, para que haja um concerto, um avivamento, que as pessoas possam estar prostradas diante de Deus, porque diz a Bíblia: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Mais uma condição para o avivamento: sem ela não é possível. Estamos sendo enfáticos, contundentes, não repetitivos.
Estamos inculcando estas verdades através desta lição na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas. Humilhação diante de Deus. Despojar-se de si mesmo, de nós mesmos, dos nossos egos, dos nossos sofismas, dos nossos paradigmas, não é? Despirmos dos nossos preconceitos e nos humilharmos diante de Deus. No lugar de se revoltar diante das crises espirituais, materiais, políticas, econômicas, temos a oportunidade de nos humilhar diante de Deus. Essa é a primeira condição para o avivamento espiritual. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. O que a Bíblia diz a respeito disso? Pedro, escrevendo a primeira carta, no capítulo 5, versículo de número 6, ele diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Verso 7. Tiago, no capítulo 4, versículo de número 10. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Quando nós reconhecemos que não temos, mas que ele tem, que não podemos, mas que ele pode, que nós não fazemos, mas ele é poderoso para fazer e operar todas as coisas segundo a sua poderosíssima, boa, perfeita e agradável vontade. Quando nós entendermos isso e nos humilharmos perante o Senhor, estaremos abrindo o caminho para que haja um avivamento. Mais uma condição: orar e buscar a face do Senhor. O que a Bíblia fala a respeito de oração? São muitos versículos, são muitos textos bíblicos que falam sobre a oração, mas me permita citar apenas alguns aqui. Salmo 143, versículo 1. Ó Senhor, ouve a minha oração, inclina os teus ouvidos às minhas súplicas. Escuta-me segundo a tua verdade e segundo a tua justiça. Salmo de número 84, versículo 8. Senhor dos exércitos, escuta minha oração, inclina os teus ouvidos, ó Deus de Jacó. Efésios capítulo 6, versículo 18. Olha que palavra, que mensagem maravilhosa deixada pelo apóstolo Paulo. Orem no Espírito, em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, orai sem cessar. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 15, Paulo fala sobre orar no Espírito, mas também orar com o entendimento. Aleluia! Jesus, em Lucas, no capítulo de número 18, do versículo 1 até o versículo 8, Jesus propõe aos seus discípulos e àqueles que o ouviam a parábola do juiz iníquo. E ele abre a parábola no versículo de número 1, dizendo: Jesus lhe contou uma parábola para lhes ensinar que deveriam orar sempre, sem desanimar. Você está orando, você está buscando a Deus, você não está conformado com esta situação no país, com este quadro de coisas, com todas as ideologias malignas que atentam contra a igreja, contra a família, contra as crianças, contra os bons costumes, contra a palavra de Deus, enfim, você está inconformado, está orando, parece que nada está acontecendo ou que nada vai acontecer. A instrução de Jesus em Lucas 18, de 1 a 8, e ele diz aqui muito claro que a intenção desta parábola é ensinar que devemos orar sempre, sem desanimar. Não desanime, porque
Deus ouve a oração. Há um hino da harpa cristã que diz: não desanime, Deus proverá. Não desanime, Deus proverá. Diz ainda Colossenses capítulo 4, versículo de número 2: perseverai na oração, velando nela com ações de graças, sobre buscar ao Senhor. A Bíblia diz, Salmo de número 5, versículo de número 4, recorram ao Senhor e ao seu poder, busquem sempre a sua presença, busque sempre a presença de Deus. Isaías 55, versículo 6, busquem ao Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem por ele enquanto está perto. Amós capítulo 5, versículo 4, assim diz o Senhor à nação de Israel: busquem-me e terão vida. Busquem-me e terão vida. Buscai ao Senhor. Buscai ao Senhor. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, disse o nosso Deus através de Jeremias, o profeta. Então, buscar a Deus, buscar a face do Senhor com sinceridade é mais uma condição para o avivamento. Mais uma condição para o avivamento é a conversão. Conversão sincera. Conversão sincera dos pecados. Não é apenas falar, não é apenas dizer. É produzir frutos dignos de arrependimento. Se o meu povo se converter dos seus maus caminhos, não pode haver avivamento sem confissão de pecado. Não pode haver renovação espiritual sem confissão de pecado. Não é possível viver uma vida nova praticando os pecados de sempre. Você precisa largar essas coisas. Você precisa soltar essas coisas. Você precisa desapegar desses costumes. Ah, eu nasci assim, eu vivi assim, eu sou assim. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Aquele que está em Cristo, Paulo escreveu aos Coríntios, dizendo, ele diz isso, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Não dá para viver o novo vivendo as velhas práticas. É preciso arrepender-se até dos novos pecados, até das novas concessões. É preciso que haja confissão de pecados. Sem que deixemos os nossos maus caminhos e nos lancemos às misericórdias de Deus, não há avivamento. Eis uma advertência extremamente séria da palavra de Deus. Se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. O salmista escreve isso no Salmo 66, verso de número 18. Deus, falando através de Isaías, diz que o que faz separação entre os homens e Deus é o pecado. É o pecado. Então, é preciso que haja confissão e arrependimento sincero, para que as nossas orações não sejam impedidas. Chegamos então ao final deste segundo tópico e a síntese é: as condições para um avivamento espiritual passam por uma crise, pela humilhação, reconhecimento de pecado diante de Deus, oração e busca sincera à face do Senhor. Amém? Vamos continuando a nossa lição e vamos para o terceiro tópico: a necessidade de um avivamento espiritual. E nós teremos como base agora, a partir deste tópico, o livro do profeta Ageu, capítulo número 2, versos 5 a 9. A situação espiritual de Judá. Por causa da desobediência de Judá,
os profetas levantados pelo Senhor alertavam o povo a respeito da futura destruição da nação. Mas o povo não ouviu as advertências divinas através dos profetas. Isso nós vemos o pregador escrevendo no Eclesiastes, no capítulo 8, versículo 11, é uma palavra extraordinária. Diz assim: visto como se não executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Olha que coisa terrível. Deus fala a respeito da consequência advinda do pecado. Veja que a semeadura é opcional, mas a colheita, ela vem, você querendo ou não. Por isso, Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz: ninguém se engane, Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, certamente ele ceifará. Então parece que está dando certo. Estou pecando, mas não aconteceu nada de errado. Estou pecando, estou falsificando nota, estou inclinado à corrupção, estou mentindo, estou enganando, estou mentindo para a esposa, estou mentindo para o esposo, estou enganando meu pai, estou enganando minha mãe, estou enganando meu pastor, e parece que as coisas estão indo de vento em popa e está dando tudo certo, vai indo tudo bem. Cuidado! Porque Deus não se deixa escarnecer. E por parecer, visto que não se executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Vai pecando, vai pecando, vai pecando. Só que Deus, nos dias do povo de Israel, através de Amós, capítulo 2, verso 5, capítulo 3, verso 6, Isaías, capítulo 6, verso 11, capítulo 8, versículo 7, Deus vai advertindo, Deus usa Jeremias, Deus usa vários homens de Deus para falar. Mas como parecia que não aconteceria, o povo foi prolongando no seu pecado e na sua prática pecaminosa, afastando-se de Deus, e o resultado foi que o mal veio, o cativeiro chegou, o povo foi levado cativo, a cidade queimada, os muros derribados, as portas queimadas a fogo, o templo do Senhor violado, queimado, o altar, os vasos do Senhor profanados, porque o povo se recusou a ouvir a repreensão do Senhor e mudar a sua prática pecaminosa. Vamos continuar aqui a nossa lição. A destruição do templo e a morte. Por ignorar a voz do Senhor, o povo foi levado em cativeiro para a Babilônia, o templo foi destruído, além disso, 1/3 do povo morreu de fome e de peste, ao passo que o outro terço morreu pela espada. Isso tudo está descrito nas páginas da Bíblia, em Ezequiel, capítulo 5, versículo 12, versículo 24, versículos 1 e 2, Jeremias, capítulo 38, versículos 17 a 19, capítulo 39 de Jeremias, a partir do versículo 1 até o 52, versículo 4. Deus, os profetas vão relatar todo o quadro de coisas que vieram sobre o povo, porque este povo recusou-se a ouvir a palavra, a ouvir a repreensão, a mudar os seus maus caminhos, a mudar a sua prática de vida. Mas como dissemos no tópico anterior, quando isso acontece, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, a crise é uma oportunidade para nos voltarmos a Deus. B. O chamado para reconstruir o templo, a vida espiritual do pós-exílio, não era boa. Ageu, nós estamos falando
do pós-exílio, daquela primeira leva que vai ser libertada por Ciro, persa. Vamos adiante aqui, você vai entender. A vida no pós-exílio não era boa, pois ele não sentia falta do lugar de reunião para adorar o Senhor. Por meio do profeta Ageu, Deus cobrou do povo rebelde a reconstrução do templo, que o exército babilônico destruíra. Ageu, capítulo 1, verso 2, até o versículo 8 e o versículo 9. Deus levanta homens para realizar a sua obra. Através de Ageu, Deus fala ao povo da necessidade de voltar-se para Deus, de buscar a Deus, da reconstrução do templo, de reedificar a casa, de levantar a casa, de ter um lugar de culto, um lugar de adoração, um lugar onde pudesse buscar a Deus e que a presença do Senhor estaria ali, havia essa necessidade. Então Deus levanta Ageu, e quando Deus levanta Ageu, Deus, através da palavra, começa a levantar outros homens para que esta obra seja realizada. O povo pós-exílico se descuidou e não deu valor à casa do Senhor. Após a repreensão divina, Deus levantou homens fiéis para reconstruírem o templo. Permita aqui uma pausa. Nós vivemos uma época muito difícil, em que ataques muito sutis, e isso já foi tema da nossa lição na escola bíblica no ano de 2022. Ataques muito sutis à igreja do Senhor. Por exemplo, o movimento dos desigrejados. Eu não preciso de lugar de culto. Eu não preciso de um lugar de adoração. Eu não preciso, não há necessidade disso. Vem comigo. Deus levanta homens fiéis para a reconstrução do templo. Zorobabel, o governador, Josué, o sumo sacerdote, e o restante do povo. A Bíblia revela que Deus está com os que trabalham segundo o seu propósito. Ageu, capítulo 2, versículo 4. Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Vem cá, vem perto de mim aqui. Você, trabalhador da obra. Você, dispenseiro das coisas de Deus. Você, mordomo cristão. Você que tem militado nesta causa e está aí cansado, está aí desanimando. Ei, o Deus dos céus está nos dizendo através desta palavra, e você vai ter total liberdade agora, uma licença poética para colocar o seu nome na leitura que farei. Ora, pois, esforça-te, diz o Senhor, esforça-te, filho de Josadaque, esforça-te, sumo sacerdote, esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Ele está do seu lado. O seu trabalho não é vão no Senhor. Por isso, Paulo, escrevendo aos Coríntios, fechando o capítulo de número 15, ele diz: sede firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor. E a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Conclamando o povo a se levantar para reconstruir o templo, e por intermédio do profeta, Deus descreveu como seria esse avivamento.
E virá o desejado de todas as nações, todos os recursos, todas as condições necessárias para que o trabalho seja realizado. Eu, Deus, vou prover, porque sou o dono do ouro, sou o dono da prata, diz o Senhor, e a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Ageu capítulo 2, versículo 9 a 6. Deus é quem, quando o povo se dispõe a trabalhar, quando o povo se dispõe a buscar, quando o povo muda os seus caminhos, quando o povo se humilha, quando o povo busca com sinceridade, quando o povo busca através da oração, quando o povo se converte, se arrepende, quando esse povo volta-se para Deus, ele diz: eu vou trazer o desejado das nações, as condições necessárias, minha prata, meu ouro, e a glória dessa última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. Louvado seja Deus. É Deus quem cria as condições a partir da minha atitude, do meu reconhecimento, da minha busca, das orações, da conversão. Aí Deus age, Deus entra em ação e é Ele quem promove, e para que seja promovido o avivamento, é Ele mesmo quem dá as condições para que isto aconteça. E nós temos a participação de mais uma internauta aqui na nossa Escola Bíblica Online da Igreja Evangélica Canaã. Vamos à pergunta, produção. Olá, pastor André. Sou a Vaneide, aqui de São Caetano do Sul, e venho fazer uma pergunta. Por que o povo de Israel foi levado a cativeiro na época de Ageu? Um abraço, Deus abençoe vocês. Até logo. Irmã Vaneide, muito importante a pergunta, para enfatizarmos ainda mais essa questão. O povo de Israel foi levado para o cativeiro na época de Ageu por ignorar a voz do Senhor. Todas as vezes que nós formos rebeldes, dermos de ombros, dermos as costas, não dermos importância à palavra de Deus e nos afastarmos de Deus e da sua palavra, nós estamos sujeitos às calamidades da vida. Amém? Vamos lá, seguindo com a nossa lição. Como vinha dizendo, Deus é quem cria as condições e levanta pessoas, homens, mulheres, povos, tribos, nações, para que a sua obra seja realizada. É extraordinário. Vamos continuar a nossa lição, mas eu penso ser importante mais uma pergunta de um nosso internauta para nós enfatizarmos aqui este tópico da nossa lição. Vamos à pergunta, produção. Olá, pastor André Cardoso. Sou o Paulo Marim de São Caetano. Tudo bem? Gostaria de saber do senhor por que o Altíssimo escolheu Ciro, o rei da Pérsia. Obrigado, Deus abençoe. Irmão Paulo, paz do Senhor. Vamos lá. Deus, ele, como nós vínhamos falando, ele usa até mesmo os improváveis. E é extraordinário a maneira como Deus chama a Ciro, rei persa, para ser o libertador do seu povo. Quando nós lemos a palavra de Deus no livro de Isaías, no capítulo 45, do verso 1 até o versículo de número 13, é um relato extraordinário da chamada de Deus a Ciro. E o mais extraordinário é que Deus chama Ciro pelo nome aproximadamente 100 anos antes da sua época. Há alguns críticos das Escrituras que vão ser contra a escrita do profeta Isaías no capítulo 45, dizendo que seria impossível que alguém tivesse
escrito a respeito de Ciro com tanta antecedência. Mas nós que cremos no poder de Deus, na onipresença, na onisciência, na onipotência de Deus, nós entendemos que Deus, na sua presciência, sendo o Senhor dos tempos, o mesmo ontem, hoje, eternamente, Ele é poderoso para fazê-lo. E com tanto tempo de antecedência, Ele já diz ao seu povo que em determinado momento na história, um homem chamado Ciro, com poder de decisão, com poder e autoridade, seria levantado para libertar o seu povo. Alguns comentaristas dizem que o Ciro, ele toma a decisão em libertar o povo de Israel quando ele recebe esta palavra, quando ele tem contato com esta palavra e recebe esta palavra, então ele confessa a Deus. E isso está registrado também em Esdras, capítulo 1, versículo de número 3. Flávio Joséfo, historiador, afirma que Ciro libertou Israel quando foi mostrado a ele a profecia de Isaías 45. É extraordinário. Deus tem o controle de tudo e de todas as coisas, em todos os tempos, épocas, em todas as eras, e ele levantou Ciro para provar que ele tem o poder de realizar e de fazer infinitamente mais. Ciro liberta o povo do cativeiro. Logo no início do seu reinado, eu estou agora lendo aqui o comentarista, o rei Ciro, ouvindo a chamada de Deus para executar a missão de libertar Israel, cumprindo as profecias, descritas que anunciavam o fim do cativeiro, e não foi apenas Isaías, Jeremias capítulo 25, versículo 12 e 29, versículo 10, também está descrito isso. No ano 1º de Ciro, 538 a.C., ele cumpriu o que Deus declarou em seu coração. Continuando, a conclusão do templo, com a graça de Deus, por meio do rei Ciro, levas de israelitas voltaram a Jerusalém e começaram a reconstrução do templo. Leia Esdras, capítulo 4, do versículo 1 ao 5. O templo se encontrava em ruínas, mas com a bênção de Deus, o segundo templo, ou seja, a segunda casa, foi concluída em 516 a.C. Assim houve um grande avivamento como consequência da intervenção de Deus na história de Israel. Esdras, capítulo 6, do versículo 16 até o 22. Que extraordinário isso. Aleluia. Deus, quando nós nos dispomos, Ele dá condição e Ele dá condições até que a obra seja concluída. Aquele que em vós começou a boa obra é fiel para aperfeiçoá-la. A necessidade de um avivamento espiritual. A inércia de muitas igrejas, nós caminhamos para a conclusão. A inércia de muitas igrejas só pode ser abalada por meio de um verdadeiro avivamento espiritual. Infelizmente, há uma tendência natural e histórica para o predomínio de uma letargia espiritual. E no meio do povo de Deus, que outrora foi poderosamente avivado, assim presenciamos o crescimento da frieza, a morbidão espiritual sobre os corações de um povo, de uma igreja, de uma cidade, de uma nação. Há lugares em que décadas atrás o percentual de cristãos, de crentes em Jesus e de igrejas era elevadíssimo. Veja o caso da Europa. Grandes avivamentos que aconteceram na história da igreja ocorreram na Europa. E como está a Europa hoje? Nos últimos anos, esse percentual vem caindo. E o fechamento de muitas igrejas é uma realidade, uma triste realidade.
Mais triste ainda, porque essas igrejas não têm fechado por causa de uma perseguição política, religiosa, nada. Simplesmente por esfriar-se o amor e multiplicar-se a iniquidade. Chegamos ao final desse terceiro tópico e a síntese é: como o avivamento era uma necessidade ao povo de Israel, nos dias de Ciro, ele é necessário para a igreja de hoje. Voltar-se para o templo, voltar-se para o lugar da adoração, voltar-se para a palavra, voltar ao compromisso com Deus, assim como foi necessário nos dias de Ageu, é necessário nos dias de hoje. Chegamos ao final da nossa lição e na conclusão, eu quero concluir com a palavra do comentarista, diz o seguinte: quando o povo de Deus se encontrar em situação de frieza espiritual, a vontade divina é a de sempre reacender a chama que está se apagando. Se for preciso, ele usará uma crise para isso. Usará as circunstâncias das mais diversas para levar o seu povo ao deserto a fim de falar-lhe ao coração. Oséias, capítulo 2, verso 14. Eu mesmo a levarei ao deserto e no deserto lhe falarei ao coração. A sua exigência, porém, a exigência de Deus para que haja o avivamento é que o seu povo se humilhe, busque a sua face, se converta dos seus maus caminhos. Então, o avivamento espiritual não tardará. Para você que está perguntando, por que tarda o verdadeiro avivamento? Ele tarda porque o povo tarda a humilhar-se, buscar a face de Deus, se converter dos seus maus caminhos, voltar-se para a palavra, dar crédito à palavra. Aí o avivamento não acontece. Todos os movimentos que temos visto, temos cultos onde a presença de Deus é extraordinária. Você que já veio aqui na Igreja Evangélica Canaã, que é membro da nossa igreja, nos cultos no domingo pela manhã, Santa Ceia, culto do Espírito Santo na segunda-feira, tarde da bênção na quinta-feira, os pontos de pregação na Vila Califórnia, na Vila Guarani. A glória de Deus tem se manifestado nos cultos, mas ainda é pouco. Precisamos buscar mais. Precisamos clamar mais. Por isso, nosso pastor Rogério Pardini, tem sempre nos convocado à oração. E durante todo o mês de janeiro, estaremos no clamor, no momento de clamor, às 18 horas, junto com o nosso pastor, buscando a Deus, pedindo a Deus que visite essa nação, que sare essa nação, que visite a nossa cidade, o nosso bairro, a nossa igreja, as nossas famílias, para que esse avivamento não tarde a chegar. Enfim, chegamos ao final desta aula e eu quero agradecer a Deus pela sua companhia, pelos irmãos internautas que participaram, mandando a sua pergunta. O próximo pode ser você a estar conosco aqui, fazendo a pergunta e participando de mais uma escola bíblica online da Igreja Evangélica Canaã. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com cada um e todos juntos, digamos amém e amém. E até a próxima aula, em nome de Jesus. Na próxima, missionária Melissa estará conosco falando sobre o seguinte tema: o avivamento no Antigo Testamento. Amém? Deus abençoe.